precisa de ser educada, não é verdade? Você vê quando ele nasce, ele já nasce praticamente mal educado espiritualmente, né? Mas tá bom, mas a palavra de Deus, ela é do comum. A palavra de Deus, ela é do caráter do homem. A palavra de Deus, ela consegue arrancar tudo que tem de mau comportamento no interior do homem. Tudo que está no interior do homem é arrancado através do poder da palavra de Deus, né? Todas as sementes malignas que estão no interior do homem, a palavra de Deus, quando ela é injetada no homem, ela expulsa para fora tudo aquilo que não é do agrado do nosso Pai. Então, a palavra de Deus, ela renova. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta. Ela muda a conduta do homem. Então, nós somos bem-aventurados por ter essa rica palavra, né, nas nossas mãos, para nós meditarmos, para nós nos alimentarmos no dia a dia, orar ao Senhor, buscar sabedoria ao Senhor, porque nós vivemos dias maus, nós vivemos épocas, né, que não estão alimentando as ovelhas como tem que alimentar as ovelhas não estão sendo alimentadas. Muitas das vezes as ovelhas ela vem ferida, ela vem aleijada, ela vem enferma, ela vem cega, não é verdade, Davi? Ela vem mancando e ali ela vem atrás do refrigério, mas quando chega lá não é uma prisca, é um matador. Deus de glória! Não é verdade? Sim, amém ou amém? Amém. Não é verdade, irmão? Às vezes ela chega ferida, ela chega aleijada, ela chega cega, ela chega oprimida, né? Ela está ali necessitando de receber um bálsamo, de receber pelo menos um abraço, não é verdade? Mas aquele irmão que tem nojo de dar um abraço, uma alma sedenta tem que se converter. Essa alma sedenta, eu quero dizer, muitas das vezes, irmão, nós vamos começar a ministrar aqui. A pessoa nasce dentro da igreja, escute. A pessoa vem orando dentro da igreja, a pessoa vai se consagrando dentro da igreja, a pessoa louva dentro da igreja, a pessoa prega dentro da igreja, a pessoa é chamada para ser auxiliar da casa do Senhor, a pessoa é chamada para o diaconato da casa do Senhor, a pessoa é chamada a levantar a presbitério da casa do Senhor, a obra de missão, ao pastoreado da casa do Senhor, mas infelizmente ele é só da igreja, mas não é de Cristo. Mas não é de Cristo, ainda não conhece. Antes de eu começar a ministrar aqui, o Senhor, como chamou os discípulos, tinha um que viu todos os milagres que Jesus fez, viu todos os milagres, todas as ordenanças que Jesus mandou, mas aquele homem jamais, ele tinha uma chamada e nem vivia, nem era da igreja, chamada Judas Iscariote. Como hoje é um culto de missão, e nós sabemos que missão nós temos que fazer o íntimo. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, que através, por causa da dureza e da incredulidade do coração de vocês, não tem como vocês fazer o íntimo. Primeiramente, de tirar a dureza do coração e de tirar a incredulidade do meio, para que venha fazer o íntimo. Mas a palavra que eu quero trazer hoje aqui para a igreja, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Os irmãos possam abrir aqui para nós ir ganhando tempo, porque nós estamos vivendo uma época que a igreja está doente, a igreja está carente do poder de Deus, a igreja está carente das maravilhas de Deus, a igreja está carente da palavra de Deus, irmão, porque hoje as pessoas só querem ouvir o que quer, mas Deus, Ele manda uma palavra para ti e você não vai ouvir o que quer, mas vai ouvir o que Ele quer para que a tua vida seja transformada nessa vida. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias diz que ia ser um comichão do ouvido de muitos. A palavra diz que ia chegar uma hora e as pessoas iam querer ouvir só o que quer. Mas eu quero dizer uma coisa: você não manda em você e nem no seu querer, mas quem manda em você é o Espírito Santo. E quem manda na sua vontade é o Espírito Santo. E se você deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, todas as promessas que estão aqui
deste livro vai se cumprir na sua vida. Mas é necessário descer à casa do olheiro. É necessário deixar que o olheiro te amasse primeiro, para que você venha ver o olheiro, venha enxergar o olheiro. Aí o olheiro vai falar contigo, o olheiro vai falar como é que tu tem que andar, como é que tu tem que agir, porque tem pessoas aqui que não estão agindo da forma que Deus quer. Mas os senhores eu leio, eu não quero ler, mas o Espírito Santo não está deixando eu ler, eu quero falar o que vem para falar, irmão. Olha, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando nessa noite aqui, está falando, está dizendo, não é do teu jeito. Não é do teu jeito, não é do teu querer. E o Senhor está repreendendo nessa noite aqui, sabe o quê? Ansiedade. Eu repreendo aqui em nome do Senhor Jesus o espírito maligno da ansiedade. Deixa de ser ansioso e deixa o Senhor botar na tua mão a tua vitória. O Senhor lhe quer entregar, mas a ansiedade está retendo a tua vitória, a tua bênção. Porque a Bíblia diz: espera no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Então vamos ler o texto. Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: expõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas. Desce à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como um vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe quebrou ou estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo me lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ou casa de Israel. Pode sentar. Pode repetir, pode sentar. Vou repetir aqui de novo aqui. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ou casa de Israel? Ele fez uma pergunta. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ou casa do olheiro. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para a igreja aqui. Pastor, o barro tem valor? Barro tem valor? Tem, barro tem valor? Tem para quem é espiritual, né? Agora, para quem não é espiritual, não serve para nada. Não serve, irmão, para nada. Talvez você não deve servir para nada para ninguém, mas para Deus você serve. Glória a Deus. Eu vou já dizer por quê. Para Deus você serve. Ninguém não pode te dar valor. Ninguém pode acreditar no teu ministério, mas Deus acredita. Mas é necessário primeiramente fazer o quê? E outra Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, e engraçado quando ele diz: levanta, Jeremias, levanta. Eu nunca vi ninguém deitado, incomodado, fazer a obra de Deus. Eu nunca vi ninguém deitado, dormindo, cochilando, negligente, fazer a obra de Deus. Aleluia. Eu nunca vi ninguém deitado, enxergar as batalhas, enxergar a ensinada, enxergar as setas, enxergar os abismos, enxergar as armadilhas. Não, irmão, quem está deitado, quem está morto espiritualmente, não consegue enxergar as batalhas que vêm sobre a sua vida. Mas o Senhor falou: Jeremias, tu vai se levantar, aí depois tu vai descer. Tu vai descer, porque lá eu vou amassar. Aí Deus começa a amassar o orgulho, aí Deus começa a amassar a inveja, aí Deus começa a amassar a falta de perdão, aí Deus começa a amassar o rancor, aí o Senhor começa a arrancar o olho grande, aí o Senhor começa a amassar a
soberba, a vaidade, a mentira, a fofoca, o fuxico, aí não se levanta. Primeiro ele vai amassar. Ele vai amassar, ele vai mexer, aí vai para outra coisa, vai passar pela prova, ainda vai pro fogo. Aí muitas vezes quando você chega no olaria, quando vai passando o tijolo, vai passando ali o pote, aí tem hora que o pote ali, ele se racha, ele se quebra, ele quebra de novo, torna até passar, tem que passar pela prova do fogo. É o fogo da palavra de Deus, é o fogo da obediência ao Senhor. É o fogo, irmão, da renúncia. É o fogo da renúncia, tem que renunciar primeiro, tem que se reconciliar primeiro com o Senhor, para que o Senhor venha botar a palavra na tua boca, porque a palavra do Senhor fala em Jeremias capítulo 15, versículo 19, Jeremias. Quando tu se converter, quando tu parar de chorar, quando tu parar de se alimentar desses pecadores, Jeremias, quando se converter, a minha palavra estará na tua boca, e a tua boca será a minha boca falando no meio dessa nação. Mas tem que se converter, irmão. Tem que ter uma mudança, irmão. Aonde por onde tu anda, tu tem que dar bom testemunho. A palavra do Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, para que vocês façam boas obras, vocês dêem bom testemunho, para que o meu brilhe diante de vós, para que os homens glorifiquem o meu. Aleluia. Mas o que está sendo glorificado hoje, pastor, é o dinheiro. O que está sendo glorificado hoje é o materialismo. Aqueles homens, quando estavam na Porta Formosa, eles estavam fazendo uma missão e aquele homem estava lá na porta. Eles falaram cheio de poder, de unção, porque desceram a casa do olheiro e disseram: em nome de Jesus, Jeová, levanta-te e anda. Aí hoje é em nome do dinheiro, não é em nome de Deus, não é em nome de Jesus, nem é no nome da palavra, é no nome do dinheiro. Mas a Bíblia diz que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, tem olfato, mas não sente. Olha, o dinheiro, irmão, ele não vê o teu sentimento, mas Jesus vê o teu sentimento. Aí ele disse assim: Jeremias, tu tem que descer, porque lá tu vai descer e tu vai me achar, irmão. Quando tu acha Deus, quando tu desce, a Bíblia diz aqui no texto também do profeta Jeremias: se vocês orarem e buscar de todo o vosso coração, vós me achareis, e tudo que vós pedir eu darei a vós. Irmão, quando você acha Jesus, quando você acha o Espírito Santo, tudo que tu pede ele te dá, mas você tem que buscar de todo o seu coração, você tem que tirar o ódio. Se você não perdoa, não sei o que eu estou falando, mas perdoe. Agora, não, irmão, eu perdoei, mas por que aqui quando aquela pessoa passa na tua rua, na tua frente, tu muda de caminho? Eu perdoei. Aí quando aquela pessoa está no canto, tu sai de lá, porque tu se sente bem, porque você não perdoou, e você só perdoou só de boca. Mas a palavra de Deus, isso é uma missão. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 9, 10, 9, ele diz assim: aquele que dá de comer e dá de beber aos seus inimigos, eu amontoarei em brasa de fogo da sua cabeça. A palavra de Deus diz que José do Egito, ele foi invejado. A palavra do Senhor diz que José do Egito, ele teve uma chamada, ele foi fazer uma missão para fazer uma missão. Ele foi chamado no meio de uma família, ele foi invejado no meio da família, ele foi odiado no meio de uma família, ele foi repreendido no meio de uma família, ele foi rejeitado no meio de uma família. Por quê? Porque Deus deu autoridade a ele, Deus chamou ele. Não importa porque é pequeno, não importa porque é novo, mas o Senhor deu autoridade para aquela pessoa pregar, o evangelizar, o pastorear. Respeite ele, irmão. Porque a palavra do Senhor disse que quando José do Egito foi vendido, ele foi odiado. A Bíblia diz que quando ele chegou lá no Egito também, ele foi injustiçado. Mas a palavra de Deus diz que quando aquele homem recebeu dos seus irmãos, a Bíblia diz que ele recebeu com alegria e ainda estendeu a sua mão com alegria. Então, irmão, aquele que inveja você, aquele que tem invejado a sua vida,
Aquele que tentou querer te difamar a você, receba ele com alegria. Estenda a sua mão para ele com alegria. Abrace ele com alegria que Deus vai te honrar. A Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que tinha um homem na Bíblia Sagrada que foi chamado para fazer missão. Ele foi fazer uma missão. Um homem chamado Acã, que todo mundo conhece ele. Está no livro de José, no Josué capítulo 7 diante. A Bíblia diz que José falou assim: olha, tu vai ter a cidade de Ai, vai lá e guerreia todo aquele povo, porque eu vou colocar aquela cidade nas tuas mãos. Assim Deus falou para Josué, e Josué falou para Acã. Mas só que tinha um problema, irmão. Aquele homem tinha uma doença, aquele homem tinha um defeito. Aquele homem, quando chegou lá na cidade de Acã, morreu ele e todos que foram fazer missão com ele. Você sabe por quê, irmão? Porque ninguém faz missão debaixo de mentira. Ninguém faz missão debaixo de mentira. Ninguém faz missão levando uma vida de engano. Ninguém consegue fazer missão vivendo só de aparência. Ninguém consegue fazer missão sendo conhecido só de aparência. Ninguém consegue fazer missão desse jeito. Glória a Deus. E os estudiosos eruditos dizem que no meio do altar Acã tinha um buraco. Aí quando o Alã chegava, quando os utensílios chegavam para as ovelhas, ele pegava e guardava tudo de lá dentro daquele buraquinho lá, e ali usurpava os mantimentos das ovelhas. Foi por isso que ele morreu lá. A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio fazer a sua missão, ele veio fazer a sua obra. A Bíblia diz que até o momento que ele estava ali pregando, ali no meio daquele povo, ali no meio daquela sinagoga, todo mundo respeitava Jesus. Mas quando Jesus não entrou no sistema da prosperidade e nem da politicais, aí começaram a perseguir Jesus. Aí começaram a apontar Jesus. Começaram a difamar Jesus. Se tem uma coisa, irmão, quando tem a vida no altar, é as pessoas querem difamar o teu ministério. Você sabe o que significa a palavra difamar? É quando aquela pessoa quer fazer que as pessoas desacreditem da sua capacidade. Mas diga comigo assim: você é capacitado. Diga você, irmão, você é capacitado. Pode difamar, pode falar, pode criticar, mas saiba que você tem um advogado, que você não precisa de pagar um tostão para ele. Somente se ajoelha, se arrepende, ora e fala com ele, ele vai advogar. Ele vai advogar. Ele vai advogar. Ele vai advogar. Ele vai advogar e vai resolver a sua causa. E Jesus de Nazaré, ele foi moído. Ele foi como azeitona, ele foi imprensado, ele foi moído, irmão, por causa do nosso pecado, um grande missionário. Ele foi moído, ele foi imprensado, porque ele não combinou com a mentira. Ele não participou da mentira, e nem aceitou a mentira, e nem quis fazer a vontade do homem, mas quis fazer a vontade de Deus. Mas o problema, irmão, é que hoje as pessoas não querem mais fazer a vontade do Todo-Poderoso. Ninguém quer fazer a vontade que está escrita aqui nessa palavra. Ninguém quer andar conforme seja que está aqui nessa palavra. Ninguém hoje quer mais se enquadrar aqui nessa palavra. Porque a palavra diz que tinha um homem que ele não mudava a sua pregação. Ele só falava assim: arrependei-vos, 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 porque é chegado o quê? Deus. Não, João Batista tinha avião para fazer missão. João Batista fazia propaganda. A única coisa que João Batista tinha, que eu e você tem que ter, é a graça de Deus na nossa vida. Aí você vai ser um grande missionário, você vai fazer o hit. Ei, irmão, o maior hit, irmão, dá um testemunho, dá um caráter, vai converter muitas almas. Até lá no teu trabalho, onde tu andar, o teu testemunho, o teu caráter. Porque a Bíblia diz que 4 jovens foram fazer missão. Sadraque, Abednego e Mesaque foi para a fornalha, irmão. Eles foram para a fornalha e não combinaram com erro. Continuaram o quê? Adorando e orando, adorando e orando, adorando e orando. E quando você começa a adorar e orar e não faz a vontade, não vou querer botar você dentro da fornalha. Mas não negue, irmão, não mude a sua identidade. Não mude a sua identidade, não mude o seu caráter.
continue adorando, continue orando, continue perseverando, mas não mude a sua identidade, não mude. Porque Daniel também, ele foi lá para a cova dos leões, mas Daniel não mudou a sua identidade, ele continuou adorando, ele continuou obedecendo, ele continuou orando, ele continuou jejuando, ele continuou vigiando. E o que foi que aconteceu? Irmão, o que foi que aconteceu? Aquela pedra que colocaram lá, selaram ainda, mas aquele selo era selo do homem, aquela pedra que tinha colocado era o homem. Obrigado. Mas o poder do jejum e da oração, aquela pedra saiu bem. E a Bíblia diz que aquele que se levantaram como homem de Deus, foram lá para a cova, quando chegou lá, não deu tempo, nem descer a cova, foi muito pelo leões. Agora, por que Daniel não foi molido, irmão? Porque Daniel se sentia cheio de carne, a carnalidade não manda ver do Espírito Santo. Assim, quando o crente é carnal, quando ele passa por uma cova, por uma luta, aí ó, o devorador vem, que é o devorador, que é a doença, que devorador dificuldade na vida financeira, porque é falta de paz, é falta de união, é falta de comunhão, é falta de alegria, é falta de felicidade. Por quê? Porque não está andando conforme não está descendo na casa do olheiro, não está deixando que Jeová amasse, porque quando Jeová começa a amassar, aí começa a murmurar, meu irmão. Mas a Bíblia disse que aquele povo que estava lá no deserto, disse que todos aqueles que murmuraram, nenhum entrou no reino do céu. Deixa Jeová te amassar nessa noite. Deixa ele te amassar na noite de fazer o novo vaso, irmão. Porque a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, versículo 7, né? Que a minha palavra, que o meu tesouro é guardado em vaso de barro. O meu tesouro, que a minha palavra é guardada em quê? Em vaso de barro, não é em vaso de porcelana, nem em vaso de ouro, não é em vaso de barro. É no vaso de barro que é guardado o tesouro dele, é em vaso de barro. Então, se você é um vaso de barro nessa noite, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele quer guardar a palavra dele no teu interior. Para quando sair de dentro do interior, vai sair com uma dinamite, irmão. Mas o problema, irmão, é que ninguém quer mais guardar essa palavra. Ninguém quer mais guardar essa palavra, irmão. Ninguém quer mais guardar, ninguém mais essa palavra. Nós não sabemos mais o que é igreja, o que é cristão, ninguém sabe mais. Antigamente a gente conhecia um servo de Deus só no andar, só no falar. Hoje, irmão, hoje o modernismo hoje. A Bíblia diz, irmão, entre o joio e o trigo simboliza o que? A igreja. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. E o mundo está dentro da igreja, mas não é da igreja. Louvado seja Deus. O mundo está dentro da igreja, mas não é da igreja. Mas a igreja está dentro do mundo, mas não é do mundo. Aí hoje, irmão, nós vemos o mundanismo. O pessoal quer saber de movimento, quer saber de grandes festas. Irmão, você tem que querer saber da palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela vai te orientar do seu jeito da tua vida. Aonde tu for, tu não vai se vender. A vez que chega no trabalho, o patrão manda me intimida, você vai pagar o preço. Não que você seja santarrão, não, mas você olha, a minha maneira de adorar a Deus, não posso mentir. Inclusive, quando eu trabalho no trabalho, quando chegar lá, você vai depor, fala, não vou, porque se eu for, vou falar a verdade. Então, como é que pode ser a pessoa que trabalha comigo a vida inteira, quando chegar lá, eu vou dizer para ele que nunca vieram? Aí que palavra é essa que eu estou vivendo? Que testemunho é esse que eu estou vivendo? Qual o caráter que está aí na minha vida? Mais uma vez aqui, irmão, pode ser a casa do olho, eu quero dizer uma coisa, lá em Provérbios capítulo 27, versículo 19. A Bíblia diz assim, como tu passares pelas águas, o teu rosto corresponde com a tua face lá nas águas. Assim também é o coração do homem para com o homem. Ou seja, irmão, toda reação na tua vida vai resplandecer na tua face. Quando tu está alegre, todo mundo sabe que tu está alegre. Quando tu está com raiva, vai aparecer na tua cara. Quando tu está triste, vai aparecer na tua cara. Quando tu está fofocando, vai aparecer na tua cara. Quando tu está mentindo, vai aparecer na tua cara. Quando tu está invejando, vai resplandecer na tua cara. Não adianta, irmão, aqui, ó. Isso aqui é o nosso espelho. Aonde tu for, isso aqui vai mostrar que tem alguns que podem até enganar, mas vai chegar
uma hora que vai ser desmascarado. Aleluia. Tudo, irmão, é emoção, resplandece aqui na face. A alegria é aqui também. Se está com raiva, e o pior que tem é aquele que murmura, é aquele que fica fazendo gesto do irmão nas costas, é filho do cão, filho do diabo. Ele se converteu. A pessoa das costas e fala assim, ó. Essa é a atitude cristã. Como é que a pessoa vai se converter? Aleluia. Aí não tem coragem de falar na cara da pessoa. Não, eu vou falar aqui, mas não fala pra ele não, porque pode gerar uma confusão de tornar. Ei, irmão, isso aí não é atitude de gente que está descendo a cara do olheiro, não, viu? Irmão, só vou falar aqui porque tu é o meu melhor amigo. O meu melhor amigo é Jesus. O teu melhor amigo, irmão, é o Espírito Santo de Deus. O teu melhor amigo, na hora que tu está gemendo, na hora que tu está passando por luta, faz tudinho. Mas Jesus não. A palavra dele não. O Espírito Santo está lá do teu lado, pegando a tua mão. A Bíblia diz que Ezequiel, capítulo 34, 37, diz que ele chegou no vale de Osseco. A Bíblia diz que ali ele mandou profetizar no meio daquele vale de Osseco. Será assim tão profetizando que nós estamos vivendo hoje, no meio de vale de ossos secos? Irmão, quando ele mandou profetizar, ele queria dizer que evangelizasse aquele vale. Mas hoje, irmão, não estão evangelizando os vales como tem que ser evangelizado. Uma das piores dificuldades de hoje na igreja é a evangelização e é o culto de oração. É onde é para ter mais gente que não tem. Mas quando é um culto de avivamento, a igreja lota. Mas quando chama para orar, quando chama para evangelizar, não dá para ir. Tem vergonha. Ei, irmão, quem tem que ir é tímido no reino do céu, não. Quando tu andava meio por aí, ou andou fazer algo errado por aí, não tinha vergonha? Não tinha. E agora você não quer fazer, não quer ganhar um conflito. Não quer obedecer a sua liderança. Não estão mais o que, irmão? Lançando a palavra, estão é pisando em cima dos homens, Senhor. Porque o Senhor mandou arruinar o vale e evangelizar o vale. Agora eu estou entrando no vale e já pisando. As ovelhas chegam, sai pior do que o que está. Se você quer ver uma igreja lotada, faça a vontade dos bodes. Agora quer ver uma igreja com minoria? Faça a vontade, ande como ovelha e faça a vontade do seu pastor. Ande como ovelha. Agora se andar como bode, a igreja gosta. Porque a ovelha, irmão, ela tem uma missão interessante. A ovelha não tem chifre, ela não está amarrada. A ovelha, ela não morde. A ovelha, ela não coiça ninguém. A ovelha, ela é muito dócil. A ovelha, ela só depende de quem? Do seu líder. Já o bode ele é sorrateiro. O bode ele é traiçoeiro. Ele é marreiro. O bode, quando ele está no meio do Cristo, não tem paz. Assim tinha um bode também dentro daquele navio chamado Jonas. Não era, pode chamar de bode. Depois foi que eles começaram de coração, porque quando aquele navio entrou em naufrágio, ele reconheceu que o defeito ali era ele. Olha, esse navio aqui vai naufragar porque o problema é ele. Eu desobedeci a minha obra missionária que eu ia fazer. Eu me acovardei. E aquele navio ali não ia ser mas ele reconheceu. A melhor forma do que tem o homem reconhecer a sua falha. Às vezes dentro do ministério está acontecendo um problema, vem com cair uma pessoa que está lá soltando veneno. Está destilando veneno, mas não tem coragem de reconhecer e se redimir. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai descer a mão e vai arrancar. Glória a Deus. Você sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o meu pai não plantou será arrancado. E se tem algo na tua vida que foi plantado que Deus não plantou, Deus vai arrancar essa noite. Se tem alguma coisa que ainda está enraizada no meio da tua família, o Senhor vai arrancar essa noite. Se você desceu na casa do olheiro, deixou Jeová te amassar e te fazer um novo vaso, aquilo que está plantado na tua casa, semente ruim do mal, vai ser arrancado. Aleluia.
Vai ser arrancado, por quê? Porque você está cavando como na oração. Você está cultivando como na oração. Você está o que? Está vigiando. Você o que? Você está obedecendo. Você não está olhando para o tamanho da muralha, mas você está olhando o que está por depois da muralha. É por isso, irmão, que terminar minhas palavras aqui. A Bíblia diz, irmão, que tinha 12 espiões. Tinha 12 espiões. 2 creram e acreditaram que a terra era boa e que a terra ia ser transformada, ia ser frutífera. Mas a Bíblia diz que tinha 10 missionários incrédulos no meio daquele povo. Era 10 contra 2. E a Bíblia disse, aqueles homens ali disseram que era a terra de gigante, que a terra não era boa. Você sabe o que é, irmão? É quando tu quer fazer a obra e vê aquela pessoa querer trazer palavra de visão para tu vai fazer a obra. É quando tu sente vontade de evangelizar, de pregar, de orar, de buscar Deus, aí vem aquela pessoa e assim não vai dar certo. Tu não está preparado. Não é teu chamado. Não é ainda a tua hora. Meu irmão, quem sabe da tua hora, quem sabe do teu chamado, quem sabe da hora é Deus. É Deus. É Deus quem sabe da tua hora. E tem pessoas aqui que já receberam o convite. Já receberam o convite para fazer a obra de Deus nessa Calvário. Porque é Deus que está te chamando. É Deus que está te chamando. Então, uma palavra é essa. Deixa a casa do olheiro, deixa o Senhor amassar você. Deixa ele espremer. Deixa sair tudo aquilo que não é quadrado dele. Se tem algo que ainda você precisa ser melhorado, deixa Deus trabalhar para Deus melhorar. Acredite, irmão, nessa palavra. Aleluia. Porque ela é viva, irmão, e ela é eficaz. Agora só te digo uma coisa. Se levanta. Se não está dormindo, se levanta. Se levanta e depois desce a casa do menino. Porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão, um pote cheio d'água, mas cheio de lodo, a água fica salva. Fica ou não fica? Fica ou não fica, irmão? Se o potezinho ali, um fio estiver cheio de lodo, a água vai ficar o quê? Bom, saloba. Né? E o lodo está onde? Não está no interior ou não está no interior? E que lodo é esse? Mas é o pecado. Então deixa o olheiro limpar você por dentro hoje. Não estou dizendo que você está no pecado, mas que você desça mais na casa do olheiro. Deixa ele te provar, passar pelo fogo, para que você venha fazer a obra se fugir no dia seguinte. Porque irmão Elias, ele enfrentou Jezabel, enfrentou também Acabe. E aquele homem ali, irmão, ele repreendeu todas aquelas ações que aquele homem e aquela mulher estavam fazendo. E aquele homem ali, irmão, foi perseguido, porque quem prega a verdade, quem quer andar na verdade, quem quer fazer a vontade de Deus e ama o homem, irmão, é perseguido. Jesus, ele não tinha nem onde reclinar sua cabeça. A Bíblia diz que não tinha nem onde, a Bíblia diz que ele veio, irmão, para curar todas as enfermidades que é da alma. Foi as enfermidades, irmão, da alma. Não foi para curar câncer. Isso aí fica em segundo lugar. Se não foi para curar a paração crescida, isso fica em segundo lugar. Mas foi para curar o quê? A doença da alma. A cegueira espiritual. Amém, irmão? Quem quer se reconciliar aqui hoje aqui, então aceitar Jesus nessa hora? Tem alguém que quer se reconciliar? Pode vir aqui. Se alguém quer se reconciliar, aceitar Jesus. Deixar Jesus transformar a tua vida.